Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 2. Ecos de sangue. A sirene cortou a noite como uma lâmina. Brian não afastou os olhos da jovem ensanguentada enquanto a ambulância se aproximava, seus pneus derrapando brevemente no asfalto molhado ao parar na entrada do beco. 2 paramédicos desceram rapidamente. Um deles, uma mulher de olhar atento, ajoelhou-se ao lado de Brian e assumiu o controle. "O que aconteceu?" ela perguntou enquanto colocava as luvas. "Ela foi atacada. Um homem. Estava sobre ela quando eu vi. Ele fugiu antes que eu chegasse. Perto, o outro paramédico já preparava a maca e em segundos a jovem foi cuidadosamente colocada sobre ela. Brian se afastou um passo, as mãos ainda manchadas de sangue. A chuva ajudava a lavar, mas o vermelho parecia querer ficar. Enquanto a equipe médica trabalhava, Brian observava, os olhos fixos no pescoço da jovem. Os furos ainda estavam lá, claros, estranhos. 2 perfurações paralelas, como se algum animal tivesse atacado. Mas havia algo preciso demais naquelas marcas. Algo deliberado. "Vai acompanhá-la?" perguntou a paramédica, olhando para ele com respeito. Brian assentiu. Subiu na ambulância e em instantes estavam a caminho do Hospital St. Anne, o maior da região central de Silver Point. Durante o trajeto, os paramédicos tentavam estabilizar a jovem. Ela balbuciava palavras desconexas, os olhos revirando. Brian se inclinou levemente, escutando algo como sombra ou olhos vermelhos, mas podia ser apenas o delírio de quem perdia sangue demais. No hospital, tudo aconteceu rápido. A equipe de emergência assumiu a paciente, levando-a direto para o centro de trauma. Brian ficou parado no corredor, observando os médicos desaparecerem por trás das portas duplas. O som do coração dele ainda ecoava nos ouvidos, como se seu corpo não soubesse que o momento havia passado. Brian sentou-se em um dos bancos do corredor e passou as mãos pelo rosto. O peso da chuva em suas roupas molhadas começava a incomodar, mas ele não percebia. Estava mergulhado demais na cena que acabara de presenciar. Somente depois de alguns minutos, como se acordasse de um transe, pegou o celular e enviou uma mensagem. "Curta para Philip, o chefe da segurança da Lancaster Corporation. Carro está na Hollow com a nona. Traga para o Hospital St. Anne." Philip respondeu poucos minutos depois. "Já estou a caminho, senhor. Está tudo bem com o senhor?" Brian não respondeu. Estava absorto. Não percebeu o desconforto do tecido molhado, grudado à pele. O celular vibrou novamente, dessa vez uma chamada. Era Clara, sua secretária. Ele atendeu. "Clara. Senhor Lancaster, soube do ocorrido. O segurança me informou. Precisa de algo?" Brian hesitou. Depois respondeu. "Apenas discrição." "Sempre, senhor." Enquanto ele continuava imóvel no banco do corredor, meia hora depois, uma mulher elegante de meia-idade surgiu com uma sacola discreta nas mãos. Elisa, empregada da casa de Brian, há anos o encontrou e apenas tocou levemente seu ombro. Não houve palavras. Apenas a entrega silenciosa da sacola com roupas secas e limpas. Clara e Elisa haviam pensado por ele, mais uma vez, como sempre faziam quando o silêncio o consumia. Minutos depois, um médico saiu e se aproximou. Tinha a expressão grave de quem carrega más notícias por ofício. "O senhor é parente?" "Não, eu a encontrei, chamei a ambulância." "Entendo. Fizemos o que pudemos, mas ela perdeu muito sangue." Não resistiu. Brian fechou os olhos. Por um instante, tudo ao redor pareceu se afastar. "Posso vê-la?" O médico hesitou. Depois, assentiu. Conduziu Brian até uma pequena sala, onde o corpo havia sido limpo e coberto com um lençol branco. Quando ele se aproximou, o rosto da jovem parecia em paz, mas o que congelou Brian foi o pescoço. As perfurações haviam desaparecido. A pele estava intacta, nada além de um leve arranhão, como se nada daquilo tivesse acontecido. Isso estava diferente, disse ele mais para si do que para o médico. "Como assim?" "Havia 2 marcas, aqui, bem aqui, eram profundas.
O médico olhou com curiosidade, mas depois deu de ombros. Não encontramos nada fora do comum. A causa da morte foi hemorragia severa. Nenhuma lesão perfurante visível no momento da chegada. Brian voltou para o corredor, onde Elisa o esperava. O ar parecia mais denso. Tudo ao redor estava limpo e organizado, mas em sua mente ainda havia o cheiro metálico do sangue. A imagem das perfurações em Lily e depois, nada. Ainda que tivessem sumido, sua visão aguçada identificou algo sutil. Uma diferença quase imperceptível na tonalidade da pele onde os furos estavam. Como uma cicatriz que não deveria existir. O que ele tinha visto? Estava ficando louco? Não, ele lembrava, tinha certeza. Foi nesse momento que ouviu passos firmes se aproximando. Um homem alto, com um distintivo pendurado no pescoço, vinha na direção dele. Olhos duros, expressão contida. Parou em frente a Brian e falou com voz baixa, mas firme. Você é Brian Lancaster? Brian se levantou. Sou. Michael Sanders, detetive. Aquela garota era minha irmã. O impacto da revelação pesou como uma marreta no peito de Brian. Ele buscou algo para dizer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Michael não chorava, não gritava. Sua dor era silenciosa, cravada no olhar firme que não vacilava. Me diga exatamente o que aconteceu, exigiu o detetive, a voz firme, mas sem hostilidade direta. Brian assentiu devagar. Eu estava voltando do trabalho. Parei no sinal e olhei para o beco e vi alguém sobre ela. Saí do carro e corri, mas ele fugiu antes que eu pudesse alcançá-lo. Você viu o rosto dele? Vi. Rápido, mas vi. Era pálido. Os olhos vazios. Como se não houvesse nada ali. Michael cruzou os braços. Não era cético, mas sua mente treinada buscava lógica. Você diz que viu marcas no pescoço. Mas agora não há nada. Brian encarou o chão por um instante. Eu tenho uma memória muito boa, não estou enganado. Eram 2 perfurações, limpas, precisas. E agora, desapareceram. O silêncio entre eles era pesado, até que Michael falou. Lily era minha única irmã, e eu prometi que cuidaria dela. Sua voz vacilou por um instante. E agora ela está morta, em uma sala fria, com um mistério que ninguém vai querer resolver direito. Mas eu vou. Ele então olhou diretamente nos olhos de Brian. Se estiver mentindo, eu vou descobrir. Mas se estiver dizendo a verdade, talvez você tenha visto algo que ninguém mais viu. Brian não desviou o olhar. Eu não minto. E eu quero entender o que vi tanto quanto você quer justiça. Michael assentiu lentamente. Então estamos juntos nisso, por enquanto. Nesse momento, Philip apareceu discretamente na entrada do corredor, segurando as chaves do carro de Brian. O segurança era alto, vestia terno escuro e tinha um olhar atento, acostumado a situações de crise. Quando viu Brian, caminhou com passos comedidos até ele. Senhor Lancaster, disse oferecendo as chaves. O carro está no estacionamento do hospital. Elisa me informou que o senhor já recebeu as roupas. Brian assentiu com um leve aceno. Obrigado, Philip. Pode aguardar lá fora. Philip se retirou com um breve gesto de cabeça. Brian respirou fundo. Precisava sair dali. Precisava tirar aquelas roupas molhadas e voltar a ser, pelo menos na aparência, alguém que ainda tinha controle da própria vida. Despediu-se de Michael com um olhar breve. Me espere aqui. Eu volto em alguns minutos. Michael apenas assentiu, observando Brian desaparecer por uma das portas laterais do corredor. No banheiro privativo, ao lado da ala de visitantes, Brian trocou de roupa. A água da chuva e o sangue seco deixaram marcas em sua pele, mas ele as ignorou. Vestiu-se com os trajes que Elisa trouxera, calça escura, camisa de algodão e um suéter cinza. Quando se olhou no espelho, não se reconheceu de imediato. Ele parecia alguém que retornava de um velório secreto, um luto silencioso que só ele carregava. Ao retornar ao corredor, encontrou Michael encostado à parede, os braços cruzados, como se tentasse manter alguma firmeza diante do caos. O detetive ergueu os olhos quando viu Brian e assentiu, como quem reconhece a presença de um aliado, mesmo que temporário.
Tem algo errado com tudo isso, disse Michael, quebrando o silêncio. A perícia deve chegar logo, mas não vão encontrar nada além do que você já viu. Eu conheço o protocolo. Vão arquivar como ataque comum. Brian não respondeu de imediato. Observava as pessoas que passavam pelo corredor. Enfermeiros, médicos, um policial à paisana conversando com a recepcionista. Mas algo em um deles, um homem de jaleco, alto demais, com uma expressão que não combinava com o ambiente, o fez fixar o olhar. Quem é aquele? Perguntou Brian, sutilmente inclinando o queixo na direção do homem. Michael olhou desconfiado. Não faço ideia. Mas também o vi antes, perto da sala de observação. Não falou com ninguém, mas parecia atento demais. O homem desapareceu em uma das alas restritas do hospital. Michael já se preparava para ir atrás quando um policial se aproximou deles. Detetive Sanders, precisamos de uma palavra. Michael lançou um último olhar na direção por onde o homem havia desaparecido. Depois voltou-se para Brian. Não vá embora ainda. Vamos conversar direito depois que isso aqui acalmar. Eu não vou a lugar nenhum. Michael assentiu e seguiu com o policial, deixando Brian sozinho novamente. Mas agora, mais do que luto, havia uma inquietação crescente em seu peito. Algo estava muito errado, e ele tinha acabado de dar o primeiro passo rumo ao desconhecido. Do outro lado do corredor, Elisa o observava em silêncio. Ela não disse nada, mas seus olhos denunciavam a preocupação que transbordava do coração. Vê-lo assim, tão longe de si mesmo, despertava nela um instinto quase maternal. Antes disso, Brian levou a mão discretamente até o colar sob a camisa, tocando o anel de noivado que pertencia a Helena. O frio do metal contra a pele era como um lembrete de tudo o que já havia perdido. Por um breve instante, Brian cruzou o olhar com o dela. E naquele olhar havia uma pergunta muda, uma esperança silenciosa de que ele estivesse bem. Brian não respondeu. Apenas desviou os olhos, respirou fundo e se recostou na parede. O hospital seguia seu fluxo, luzes frias, passos apressados, vozes abafadas. Mas dentro dele, um novo tipo de silêncio começava a se formar. Não o silêncio do luto, mas o da dúvida, daquilo que não se pode explicar com lógica. Um silêncio que carrega presságios e Brian sabia, ainda que não compreendesse como. Aquela noite era só o começo. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.